você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio vamos debater sobre uma pesquisa realizada pela Forrester Consulting, encomendada pela Tenable, que revelou que a nuvem é a maior área de risco para 78% dos pesquisados aqui no Brasil sobre o tema de TI, obviamente, e segurança da informação, principalmente devido aos equívocos de configurações, senhas e aí mal configurado, aquelas políticas de senha que o cara coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou o nome da mãe, ou o nome do cachorro, coisas do tipo aí, que provavelmente você já deve ter visto de monte. Mas essa pesquisa também revela que existem preocupações que não é somente a nuvem, mas como operar e como ter uma governança nesse ambiente. E lembrando, nuvem também está associado ao ambiente de OT, que é a tecnologia da operação, que são aqueles ambientes que por muitos anos ou algumas décadas ficaram totalmente apartadas, com automações, com aqueles painéis de controle, mas hoje, devido à conectividade, está em nuvem, está em OT, está em tudo quanto é lugar. Precisa dessa conexão. Mas a segurança, como eu sempre falo, nunca será demais. E para a gente entender esse desdobramento da pesquisa, eu convido aqui o Alexandre Rodrigues, que é Head de Tecnologia de Operações OT da América Latina da Tenable. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Olá, Vinícius. Muito obrigado aí pela oportunidade e espaço também hoje para conversar com a gente. Eu que agradeço, Alexandre. E o pessoal que já está acompanhando o Papo Cloud aqui há muitos anos, já sabe que o pessoal da Tenable já esteve aqui e a gente está sempre reportando alguma matéria ou algum artigo ou alguma pesquisa sobre o tema que vocês acabam trazendo. E óbvio, essa pesquisa também já está aqui no site, na descrição, só ver o link aqui que está mais abaixo. Mas, Alexandre, antes de a gente começar o nosso tema principal, se apresenta aqui rapidinho para a gente. Perfeito, eu sou responsável, como você comentou, pela área de OT na Tenable, aqui para a América Latina. Tenho, pelos meus cabelos brancos aqui também, há alguns anos, mais de 20 anos trabalhando na área de automação, diferentes verticais, diferentes indústrias também. E é uma área que eu sempre gostei, realmente, e fui, ao longo do tempo, migrando para essa área de cyber mais, até pelo contexto que foi trazendo de transformação digital, indústria 4.0, e o que foi abrindo também com essa transformação, né, e virada das brechas, das ameaças e vulnerabilidades que foram crescendo também. Tem bastante experiência, então falar de segurança da informação, tem muita coisa para contar aqui, viu? Isso é bom. um, Alexandre, um pouco. uma coisa que eu queria até entender é que você pudesse nos contextualizar. O que é a diferença de fato um ambiente de OT e um ambiente de TI? Que a gente tanto fala, para alguns é a mesma coisa, mas nas entrelinhas e na prática acaba sendo ambientes diferentes. Explica aqui um pouquinho para a gente. Não, fantástica a sua pergunta, até para a gente fazer essa contextualização para o público também que está assistindo. Acho que tem até uma falsa interpretação quando a gente olha, por exemplo, a gente fala muito assim de ambiente de OT, né? Nesse ambiente de OT, ele é mais, na verdade, um ambiente industrial, com ativos, sim, de OT diretamente, né? Os PLCs, controladores, mas você tem, e muitos, são praticamente quase, em média, 50% de ativos que são também de TI. As estações de engenharia, estações de operação, as IHMs, que fazem parte desse todo ambiente. Então, é um ambiente que também é híbrido, né? Além, é claro, do IoT que está ali no meio entre os dois. Verdade. Nesse contexto, hoje está tudo no IP, né? Não tem esse negócio mais apartado. Pode ter um negócio ou outro ali, um segmento bem mais específico, de um ambiente mais isolado, mas no grande geral, a indústria 4.0 também é poder conectar diversas operações em um só ambiente para você colher dados, enfim, e ter os insights. Então, a gente poderia dizer que quase na totalidade desses ambientes de OT, ITI e IoT se comunicam em uma só ambiente. Sim, hoje em dia, acho que ter essa visão de que tem essa ilha que está totalmente segregada, numa camada inferior ali na arquitetura Purdue, por exemplo, é algo que está ficando realmente para trás, né? Depois dessa questão, como eu entendi, de transformação digital, por mais que a gente venha colocar ali camadas de segurança, né? Você tem uma IDMZ, uma zona desmilitarizada segura industrial, você tem os firewalls, mas mesmo assim, você tem conectividade, você tem, por exemplo, uma um diretor, o board de diretoria que quer ver a produção em tempo real. Se você está fazendo aquele lançamento de dados em tempo real para algum lugar, seja na cloud, seja dentro de um sistema que você vai estar tendo acesso, você está criando ali uma brecha, né, que pode ser utilizada para viabilizar um ataque. Então, as camadas que são comuns da indústria, né, elas estão
extremamente interconectadas. Então, a gente olha que essa superfície de ataque, perdão, não está isolada, né? Mas a maioria dos programas de segurança ainda estão. Você tem ainda uma visão limitada para um determinado nicho tópico específico, né? Que a gente fala gestão de vulnerabilidade para IT tradicional. Você tem uma solução ali. Aí, se é para OT, para o ambiente industrial, como eu comentei também, é outra solução. Se é cloud, é uma terceira solução. E isso, cada vez que você vai fragmentando também a análise, você não tem a big picture ali, a visão realmente do contexto como um todo, de que forma eles estão interconectados, né? Não é só a fragilidade, a vulnerabilidade que está no ativo de OT dentro da sua infraestrutura industrial. Mas se essa vulnerabilidade está, por exemplo, esse ativo conectado a uma estação de engenharia, que é um ativo de TI tradicional, né, roda Windows, com várias vulnerabilidades, e ele também está conectado a uma rede externa, HTTPS, por exemplo, você tem ali um vetor de ataque claro, né, a ser explorado em um cyberataque. E você, por exemplo, você comentei, você tem que olhar todo o contexto, né? Então, só a fazer uma análise ali em cima do que tem de vulnerabilidade, quais são elas, criticidade, nível destas, unicamente não traz uma visibilidade completa do contexto de um cyberataque. Curioso, Alexandre, porque você fala em diversos vetores, né? Que são possibilidades de você entender qual o comportamento que ali o dado está se trafegando, mas também existe talvez uma interpretação um pouco errônea, que quando eu coloco um dado em nuvem, ou quando eu coloco a minha aplicação em nuvem, o meu ambiente está 100% protegido, né? Claro, existem as camadas de interseção entre responsabilidades, o que é responsabilidade por parte do provedor, de cloud, do usuário, do contratante. Estar em nuvem não quer dizer estar 100% seguro, mas também não quer dizer que é um ambiente inseguro. É um ambiente seguro. Mas explica pra gente aqui essa corresponsabilidade, que acho que é importante a gente contextualizar. Eu acho que a pergunta sua também é interessante, quando a gente faz uma análise de alguns anos para trás, né, do que a gente vê do período aí de pandemia, que por uma questão até de disponibilidade operacional, de manter a empresa viva, o negócio vivo, vários sistemas, serviços, soluções que as empresas tinham on-premise foram jogados, não vou dizer eles emigrados, mas jogados na nuvem, no ambiente de cloud, e não foi feita ali uma contextualização em relação à segurança, se aqueles tipos de serviços e soluções realmente poderiam rodar na nuvem. Né? Você, poxa, não tem que fazer algum tipo de análise em relação a security by design, né? Antes de jogar na nuvem. Não, era a questão, tem que rodar, todo mundo hoje está home office, tem que trabalhar dessa forma, então vamos fazer a empresa funcionar. Ok, para aquele período era até um pouco aceitável pela questão da urgência, mas isso tem que se realmente continuar e ser aprimorado. E aí, quando você fala realmente assim, do contexto até da segurança do serviço de nuvem, é um fato, né, um lado da visão, mas, por exemplo, você tem ali serviços e soluções, a identidade do usuário que acessa esse sistema e os privilégios de acesso, como é que estão eles? Quem está gerenciando? E isso é responsabilidade do negócio, da empresa, né, da organização, não da empresa provedora, independente de qual seja aqui o provedor. Então, quando, por exemplo, um atacante ele vai para fazer uma análise em cima de uma organização para realizar um ataque, ele tem a visão completa e ele faz essa combinação assertiva, né, de vulnerabilidades, configurações incorretas e privilégios de identidade. Para aí sim, né, fazer um exploit ali daquela vulnerabilidade, naquele determinado ativo, naquela determinada camada, ele fez toda uma sequência, como ele falou, desde cloud a um ativo tradicional de IT, para chegar até um ativo, por exemplo, de OT, aí fazer uma parada em uma planta. Ele tem a visão do todo que muitas das organizações não têm ainda, porque eles estão trabalhando em visões isoladas, né, como silos, fragmentadas, e nesse ponto eles acabam não tendo essa questão do contexto, né, de uma forma mais ampla. Você falou em isolamento de visão. Eu acho também interessante você trazer alguma dica aqui pra gente, Alexandre, no sentido de que é super tradicional para o ambiente de TI
já ter algumas políticas, alguns conjuntos de processos e ferramentas para fazer as suas práticas Sim, de segurança. Já no ambiente de OT, de certa forma, eles são mais novos nesse contexto, conectado ao mundo, conectado a outras camadas fora daquela estrutura tão bem conhecida e dominada por muitos há muitos anos. correto. Como é que eu posso, então, criar uma estrutura de segurança ou uma política de segurança que consiga conectar áreas tão distintas, porém importantes ainda nesse contexto, e prover, de repente, uma solução? Aí é o meu sonhar, mais um sonho aqui, de de repente ter um só barramento que eu consiga proteger esses dois ambientes ou mais ambientes tão distintos. Explica aqui pra gente. Eu acho que, até olhando não só pela minha visão, mas até os marcos de segurança, né, os frameworks que hoje existem, o NIST 882, perdão, 882, você tem também a ISA IEC 62443, que são voltados para essa área de ambiente industrial. Todos eles começam em visibilidade. Primeiro ponto, né, deles, o principal pilar. E todos os demais que vêm após, ao todo são 5, a contextualização é baseada na visibilidade. Sua visibilidade é profunda, é rica. Seu mapa de ativos, depois levantado, o inventário, vai ser rico. A sua gestão de vulnerabilidades vai ser mais eficaz. A detecção de ameaças ali no seu ambiente também vai ser mais eficaz. Disaster recovery e assim vai. Então, o principal é visibilidade. Então, você tem uma ferramenta que identifique em visibilidade profunda, né, todos os ativos que fazem parte desse ambiente híbrido industrial, que tem ativos, como eu comentei, OT, IT e IoT, é extremamente eficaz, né? É o ponto base. Por exemplo, quando a gente fala que 50% em média, né, dos ativos de um ambiente industrial são ativos de TI, tradicionais, estações de engenharia, operação e HM. E a solução que, por exemplo, uma empresa optou por utilizar não traz visibilidade neste tipo de ativo, ela já está pecando, ela só está fazendo 50% da primeira etapa, né? Que vai ser pior depois, um inventário mais pobre, uma gestão de vulnerabilidade mais pobre e assim por demais. Então, esse contexto assim, de ter uma ferramenta que seja eficaz para compreender esse tipo de ambiente que é composto no ambiente industrial. Curioso, você falou uma palavra que, às vezes, quando fala de visibilidade, está associada a inventário, né? Uhum, E muitas das vezes a gente acha que qualquer ferramenta de inventário vai fazer um bom inventário para qualquer tipo de equipamento. E, pelo menos a gente sabe e entende na prática que um bom inventário ele é feito conforme o fabricante ali orienta aquele item a ser inventariado, como ser medido, coletado, enfim. Então a visibilidade associada correto. também a um bom inventário faz total sentido nessa capacidade de não deixar ninguém de fora. Pelo contrário, tentar sempre perseguir o 100% do ambiente inventariado para ter essa visibilidade e aí sim tomar a melhor decisão com base nos dados que se tem. É um bom caminho? Seria isso, Alexandre? Sem dúvida, Vinícius. Esse é o principal ponto, né? E é como a gente brinca, se você está utilizando ali uma solução que ela tem ali uma capacidade que só enxerga metade, né, desse ambiente, vai dificultar. É um ciclope. Exato. Eu tenho que enxergar o todo. E é interessante, quando a gente faz, até uma pergunta que eu deixarei para você e para o resto também do público. Onde vocês acreditam que estão ali 90% ou mais até de todas as vulnerabilidades de um ambiente industrial? Nesses ativos de OT ou nos ativos de IT do ambiente industrial? Estão nos ativos de IT. Mais de 90% das Olha aí. vulnerabilidades. Então, às vezes, você tem uma ferramenta que está focando somente nos 50% dos ativos, só que em relação ao risco que esses ativos estão trazendo para o seu ambiente, você não está tendo uma cobertura eficaz, né? E que a gente fala assim, poxa, é entender o risco em toda a superfície de ataque, né? Fazer essa contextualização. E até o ponto também, puxando um ponto que você também comentou, né? Se eu tenho um ativo de IT tradicional, é o mesmo ativo, é um equipamento ali que está rodando Windows, no ambiente de TI e no ambiente industrial também tem o mesmo ativo, com a mesma vulnerabilidade. Eles devem ser tratados da mesma forma?
eles devem ser corrigidos ao mesmo tempo ou não? É o mesmo Boa pergunta. CV, o mesmo tipo de ativo, né? Se eu não tenho aqui a visão do contexto, eu não consigo ser eficaz, eu não consigo ser assertivo. Fica muito mais na questão do achismo ali do analista que está olhando, não, mas eu acho que deve corrigir junto, ou não, TI é mais importante do que o ambiente industrial. Não sei. Você não tem essa visão de Difícil quem responder, viu? é. Se você não tem uma plataforma, né, que consiga olhar para todo o seu ambiente, para toda essa superfície, enxergar aqui o contexto. Poxa, mas, por exemplo, esse ativo de TI tradicional do ambiente operativo, a pessoa que tem as credenciais de acesso ao mesmo também tem acesso ao nosso sistema que está na nuvem, e a configuração e permissão de acesso dão a ele um alto nível, né, de visibilidade e gestão em todo o sistema. Já o de TI tradicional não tem essa visão para aquele ativo específico, né? Então, poxa, quando você começa a ter essa visão mais ampla, você consegue trazer essa assertividade na tomada de decisão, pautada, né, por dados baseados em riscos e não trabalhar no achismo. Alexandre, você citou um exemplo que eu acho que é super comum ter essa discussão, né? Quem vai primeiro, Uhum. quem é o mais importante? Óbvio que todo mundo na hora das suas escolhas vai dizer, vai levantar a mão, vai dizer, não, eu sou mais importante dentro da organização. E acho que a gente não quer nem entrar nesse caráter de valor de quem é ou não importante. Eu queria direcionar aqui Sim. a minha pergunta para você, para nos ajudar a ampliar o nosso entendimento. Numa discussão como essa, quem deve promover essa discussão entre essas áreas? Aqui eu estou querendo promover a discussão, não a decisão. A decisão eu Perfeito, acho que é um perfeito. colegiado, mas quem é essa figura que consegue navegar dentro do ambiente de TI, de OT e juntar essas pessoas que, de certa forma, vivem dias a dias diferentes, complexos, mas com o mesmo objetivo em comum, mas a ação acaba divergindo bastante. Mas quem é essa pessoa? Quem é esse... trazer uma figura bem conhecida aqui na ONU. Quem é esse Kofi Annan aqui que vai promover esse debate na ONU aqui tão bem estruturado? Quem é essa pessoa? Eu vou trazer até essa a resposta para a sua pergunta, excelente ponto, baseado também em dados, né? O próprio Gardner apontou no último relatório dele que 82% das organizações estão trazendo a segurança da informação do ambiente industrial para dentro dos times de InfoSec, né? É o CISO. Ele tem que ter essa visão do todo do negócio, né? Tá bem suportado pelo seu time, terem em seu time também pessoas, né, com os skills ali necessários para ajudá-lo, inclusive nessa questão do ambiente industrial, não só com ferramentas, né, pessoa, né, teve aquele ponto, né, daquele pilar, pessoas, processos, tecnologia. Então, você ter as pessoas corretas junto do seu time, com os skills necessários tanto para o ambiente industrial, mais tradicional, e junto com essa visão, né, de compreender o contexto por trás dos ativos e suas descobertas de segurança, que é fundamental. E aí sim, com os dados, com essa visão, com toda essa contextualização do risco e vulnerabilidade do ambiente, saber com assertividade, né, aonde priorizar os esforços. Sabemos que também essa questão de pessoas, né, retenção de talentos, ainda mais nessa área nossa, é extremamente difícil e complexo. Por mais que a gente dê treinamento, o mercado Verdade. está aberto. Então, você ter pessoas que lhe ajudem, mas que sejam também ali possíveis de atuar em uma plataforma única. Eu não preciso ter uma pessoa dedicada para um silo, só para a nuvem, outra pessoa só para o ambiente industrial é uma segunda pessoa, para o ambiente tradicional uma outra, diretório ativo já vai para uma quarta pessoa e assim crescendo, né? Poxa, seria muito mais fácil ter essa visão e na minha equipe todos poderem contribuir, né, na visão e contextualização do risco. É esse ponto de análise que eu gosto de trazer também. Bem colocado, Alexandre. Então, CISO aqui é o nosso orquestrador, né? O cara que vai fazer boa vizinhança. Tem que entender todo mundo ali as necessidades, não é isso? Exato, até porque no final do dia, né, a proteção
não é de nenhuma dessas áreas, é do negócio, né? E você só pode fazer um programa de gestão ali de exposição, de vulnerabilidades extremamente eficaz se você cobrir todos os ativos do negócio. Não tem como deixar uma área descoberta. Aqui a gente brinca, né? Um prédio, você pode ter as melhores soluções na cobertura, mas lá no térreo desse edifício, né, o portão está aberto para a rua. É É. impossível pensar dessa forma. Complicado, viu? Complicado. Verdade, verdade, Alexandre. Agora, considerando até a sua experiência de muitos anos nesse segmento, e hoje na Tenable, como é que você enxerga a maturidade desses assuntos nos gestores? Ainda é convencido pela dor, pelo amigo ali da concorrência do mesmo segmento que, olha, tá fulano de tal também foi invadido, por que não? Vamos pensar. Ou não? Já é um tema mais provocativo por parte deles de forma proativa. Eles chamam, Alexandre, cara, vem cá conversar comigo, vem entender o meu contexto para a gente desenvolver uma solução. Como é que está a maturidade hoje na sua visão? Olha, eu acho que ela, dentro dos cenários da América Latina, né, ela tem variado muito, e aí vai desde o tipo de organização a qual aquele CISO faz parte. Ok. Tem empresas que, por característica até do negócio delas, né, e exposição ao risco, o produto que ela produz, ela tem uma preocupação maior em relação à segurança como um todo, não só para cibersegurança, mas segurança como um todo. A adequação de normas, né, ela já segue diferentes marcos ali de segurança, e aí sim, cibersegurança ela também replica, né, essa postura. Então, é uma coisa que é inerente à pessoa, mas a cultura da empresa já faz parte. Tem outras que você comentou, né? É engraçado que a gente vê assim, você conversa com a pessoa, com a organização, não, vamos ver, tá no plano, claro, é importante, é importante. Aí ele, por acaso, é atacado, né? E ele chega assim, cara, recebi um cheque aqui da diretoria em branco, pode Opa! fazer o que quiser. Nossa, pai. Mas não dá para você começar a tratar de segurança depois que o ladrão já entrou em casa, Sim. né? E a gente sabe, prevenir sempre será, né, mais barato do que remediar. Remediar, você vai ter ali não só o custo da paralisação pelo período do ataque, Sim. caso realmente venha a ocorrer, 10, 20, 30 dias, a gente tem visto até alguns casos, paralisação total das operações fabris, passando por fatores como quebra de contratos, né, multas, você ter ali indisponibilidade do produto ali para o seu cliente final, né, resultando também em mais problemas, SLAs que haviam acordados ali que geram também novas multas. Então, são quase que 14 fatores, né, que de efeito em relacionado a um cyberataque, que muitos deles, que é a principal etapa ali, que é o pico ali daquele iceberg, só a ponta dele, que a gente vê, que é no momento dos 30 dias. É a parada que teve operacional, o custo de mitigação ali efetivo de alguma ferramenta que você vai colocar, mas todo o desenrolar realmente, né, desses custos ultrapassam até 2, 3, 5 anos do impacto que a empresa sofreu, o ataque. Caramba. E é complicado, porque você falou, não, ele está na prioridade, está aqui nos projetos, mas quando você vê aquela pilha de projetos, né, o cara saca o último assim, ah, achei segurança. Alexandre, é É... agora, vamos lá, olha só, surgiu aqui. Não é assim, né? Não é uma questão de escolha, né? Como eu comentei, a gente vê o momento aí, olhando do passado, precisamos agora ter uma solução que esteja acessível para todos. Coloca na cloud, joga lá, né? Depois a gente vê como a gente conserta isso aqui e melhora a segurança. E as coisas vão sendo atropeladas no dia a dia por uma questão de por implementações de projeto, necessidades do negócio, né, de continuidade também, que essas etapas que eram para ser a primeira, né, como eu falei, Security by Design, na vez do desenvolvimento do projeto, do desenho do projeto, cadê o pilar de segurança, de cibersegurança do projeto? Vai contemplar a solução XYZ que vai apoiar nessa parte, por isso que esse projeto ele está validado pela empresa e pode ser implementado, né? Então, isso acabou passando e ficando para uma etapa posterior. E agora não tem mais escolha. A gente tem visto, né, por exemplo, uma grande potência como os Estados Unidos sofrendo
ações relacionadas também aos grupos da República da China, relacionados ao Volton, sendo atacados nas infraestruturas críticas, né? E você acha que eles não têm soluções? Com certeza. Com certeza. Mas falta ainda essa visão, né, de ser mais preditivo, de você estar atuando realmente com uma contextualização de toda a sua camada de exposição, não mais por silos, e que a ferramenta, além de tudo, atue de uma forma preditiva, não só para o momento agora, que esse ambiente ele não é ali sólido, não é escrito em pedra, né? Ele é vivo. Você tira uma foto dele hoje para um ambiente, por exemplo, de uma infraestrutura não só industrial, mas de toda a empresa. Hoje pela tarde, a quantidade de vulnerabilidades já mudou. Você tem novos ativos que foram implementados nessa rede, que mudaram totalmente essa visão e contextualização de qual era o risco, qual era o vetor de ataque. A exposição já aumentou. Tem um novo usuário que foi credenciado agora no horário do almoço, que agora ele permite tal eventualidade, se ele acessar ao mesmo tempo tal sistema. Então, você tem que ter uma ferramenta que esteja predizendo cada uma dessas etapas e olhando essa tendência, né? Se você está tendo, por exemplo, desde uma campanha de venda de ransomware as a service na Deep Web para uma determinada vulnerabilidade, se isso começa hoje, quer dizer que para os próximos 7, 14, 28 dias, vai haver um aumento exponencial ali na exploração daquela vulnerabilidade. Então, eu tenho que já estar trabalhando dessa forma preditiva para estar apoiando e ajudando também ao negócio. Isso é verdade, cara. Isso é algo muito, muito diferenciado. A gente fala muito também de ferramenta e, pelo menos, a visão que eu tenho, Alexandre, é que a ferramenta ela não deve ser a pedra fundamental de tudo que você faz dentro da segurança da informação. Na minha visão, toda e qualquer ferramenta, ela é como se fosse uma parte de coleta. É a parte massiva, onde vai ficar ali capturando os dados. É uma parte que nós humanos não conseguimos fazer com tanta velocidade e precisão. A ferramenta ela serve para isso e toda uma camada de inteligência, de entendimento do contexto, como você citou super bem aqui, cabe a gente, né, interpretar aqueles dados e dar uma realidade diferente. Tirar um pouco do estrelismo da ferramenta faz sentido quando a gente fala de segurança da informação? É mais importante a gente entender o contexto da empresa, o negócio para onde ela está inserida e assim outros aspectos jurídicos, comerciais e tudo mais. E aí sim complementar a nossa tomada de decisão com a ferramenta ou não? A ferramenta tem um papel muito mais significativo do que esse ambiente simplório que eu montei aqui. Não. O que você comentou faz todo sentido. Você ter essa visão, né, contextualizada pelas ferramentas, mas para apoiar ao negócio. A decisão final, né, assim, daquela determinada empresa, daquela organização. Ninguém conhece mais do negócio do que ela mesma, ao qual ela está inserida, né? Então, as ferramentas têm que sim servir para trazer essa base de dados, como você falou, coletar ao máximo de informações para ajudar nessa tomada de decisão. Trazendo, que a gente fala dessa normalização e contextualização que é a chave. Dessas quantidades enormes de vulnerabilidades, diferentes aplicações, serviços, soluções, mas para ter essa visão única, né? Como é que você comentou do estudo, né, da Forrest que a Tenable realmente solicitou no mercado, a gente vê ainda que 60% ainda desse time que foi entrevistado, né, afirmam que a equipe de segurança cibernética fica culpada demais ainda com incidentes críticos, né, atuando de forma ali só reativa, para adotar uma abordagem que seja muito mais preventiva para proteger o negócio. Então, quando você tem ferramentas que estão apoiando, saindo de você de um modo operacional ali, que está muito mais reativo, para indo para um preditivo, ela tem um valor agregado, né? Eu trago ali uma visão mais de longo prazo, sustentando ali realmente as tomadas de decisões, mas apoiando realmente também nessa assertividade, como eu comentei, saindo do achismo, para chegar realmente a ter um resultado ali muito mais proveitoso, não só em termos de cibersegurança, mas de disponibilidade, aumento de disponibilidade operacional para o negócio. Verdade. E aí, óbvio que o time vai falar assim, eu estou sobrecarregado. Também? Sim. 60% do seu tempo você está fazendo aí, pagando incêndio, meu amigo. Então,
com certeza você vai se sentir cansado e não vai conseguir, e nem vai querer pensar em nada. Porque pensar em contexto e pensar em processo requer aquele momento de concentração, de aprofundamento e de se desligar um pouco da operação ali para poder realmente conseguir focar, né? Sim, com certeza, Vinícius. Olha Você aí. falou de um ponto assim, dessa quantidade de pessoas, né? Poxa, todos os anos, né, são a parte criadas, surgidas ali, mais de 25 mil aproximadamente novas vulnerabilidades, né, Nossa. na classificação do National Vulnerability Database. 25 mil. Mais as do ano passado, que a gente nem conseguiu Sim, ainda resolver. é só né, acumulativo. o mercado. Mas e de cara, dessas 25 mil, aproximadamente 56% já são classificadas como críticas e altas, acima de 7 na pontuação lá do CVSS. Então, se Caramba. uma empresa tem como estratégia adotar, não, eu tenho que corrigir tudo que é crítico e alto, que é importante para a proteção do negócio, ele já sai de cara com 14 mil novas vulnerabilidades todos os anos. Contudo, era realmente o necessário? Eu estou atuando de forma eficaz, né? Eu estou conseguindo ali priorizar efetivamente ou estou só reagindo, né, o que é acima de 7? E aí, quando a gente vai fazer uma análise mais em profundidade, a gente tem a visão de que dessas 25 mil, apenas 20% tem exploit disponível hoje. Então, você gastou, às vezes, tempo, né, tentando ali mitigar algo que, na verdade, nem sequer tem exploit ainda, porque você estava com a visão só ali de classificação, fazendo um de para do que o NVD passa e do que uma ferramenta, às vezes, está trazendo para você dentro da sua indústria, né, de qual vulnerabilidade você possui. Mas, de forma preditiva, você não está atuando. Eu acho que, falando um pouco de coração e lado técnico, né, eu acho que é algo que veio para ficar, não tem mais volta, é algo necessário, né, para toda a questão global que nós vivemos hoje. Você ter equipes separadas fisicamente, mas atreladas e protegendo o negócio, falando da parte de cyber, mas no contexto até de operação de uma empresa, de uma indústria, ela permite sim você ganhar mais agilidade, que tem, é claro, a parte de segurança dentro dos times também, Security by Design é sempre importante, mas ela entrega algo que no passado não existia. E hoje sim, a própria questão da evolução tecnológica nos trouxe, né, esse espaço no qual essa interação nesse ambiente se faz de forma extremamente eficaz, né? É possível fazer, né, com segurança, com a questão até das credenciais, né, ali de acesso, com maior permissão e visão de quais são essas, né, para não criar uma nova exposição e vulnerabilidade também para a sua indústria. Boa pergunta, boa resposta. Cara, gostei muito do seu bate-papo aqui. São insights que fazem a gente agradecer também. refletir, cara. Um grande abraço pro time da Tenable aí e volte mais vezes. A gente vai marcar um próximo bate-papo para falar de alguns cases, que eu sei que vocês têm vários aí. A gente conseguir uma autorização de um case aqui vai ser bem bacana, viu? Bom demais. Valeu, viu, Alexandre? Obrigadão. Muito obrigado a você também, Vinícius. Um grande abraço. Maravilha. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou aqui do bate-papo com o Alexandre? Veja só, tá árduo, tá difícil pensar em formas mais inteligentes sobre a segurança da informação do seu ambiente de TI, OT, IoT, enfim, do ambiente de tecnologia como um todo da sua organização? Por que não? Conversa com o pessoal da Tenable, acho que vai poder aliviar, ou pelo menos vai te dar um insight bem maneiro aí, viu? Eu tenho certeza que eles vão aí marcar um café presencial ou remoto para te ajudar a pensar melhor de forma mais estratégica. 60% do seu time está ocupado em operações de apagar incêndio. Está errado. Está errado. Dividir para conquistar. Você já ouviu essa mensagem, né? Se você chegou até aqui, deixa um comentário, compartilha esse episódio. Muito obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?